Jai Gurudev, todos sentados confortavelmente. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar nossa semaninha com o trabalho diário. Sentados com conforto, olhos fechados. Vamos honrar nossa tradição. Jai Gurudev, sentados com a coluna ereta, encostados com conforto, cabeça livre preferencialmente. Observem se o corpo está relaxado. E agora vamos colocando a nossa atenção aos pouquinhos em diferentes partes do corpo. Topo da cabeça, o couro cabeludo. Toda a extensão do couro cabeludo.
a testa relaxada, as pálpebras, todos os pequenos músculos em torno dos olhos. As bochechas, os lábios e a mandíbula. Nossa atenção vai para o pescoço, em toda a sua extensão. Os ombros pesados apontando para baixo. Braço e antebraço também pesados ao longo do tronco, com as mãos preferencialmente sobrepostas sobre o colo. Sintam as pernas confortáveis, os pés, a batata da perna. E gentilmente, com os olhos fechados, observamos a escuridão que aparece diante de nós. Essa tela escura. Observem um ponto, um pequeno círculo com um palmo de distância dos olhos. Um ponto. E deixem que a atenção flutue desse ponto para frente. Mergulhem no escuro. Mandíbula relaxada. Devagarzinho relaxamos o pescoço. Deixem os pensamentos vagando livremente. Deixem a cabeça pendida sobre o peito. Devagarzinho erguemos a cabeça e com mandíbula relaxada, pálpebras também, levamos a cabeça para trás dos ombros. Relaxem o abdômen, respirem pela barriga. Lentamente trazemos a cabeça para a posição ereta e lentamente lado direito, sempre ajustando o pescoço. Erguemos a cabeça lentamente lado esquerdo, pálpebras relaxadas. Devagarzinho trazemos a ponta do queixo para a ponta do ombro esquerdo. E aí relaxamos o pescoço, deixando que a cabeça faça um giro de 360 graus, passando sobre os dois ombros, abdômen relaxado. Final do movimento, queixo com o ombro esquerdo, reinicia o movimento inversamente.
Novamente, queixo com o ombro esquerdo. Devagarzinho saio da posição. E agora, a minha mão esquerda vai envolver o meu joelho direito. Eu abraço o meu joelho direito. Mão direita apoiada no chão, vou para uma torção de coluna. Tanto quanto possível, chego no final, paro um pouquinho e solto o corpo. Mesma coisa no lado esquerdo. Minha mão direita vai abraçar o joelho esquerdo, minha mão esquerda vai apoiar um pouquinho atrás do quadril e torção. Final do movimento, relaxa. Muito bom. Jai Gurudev Pranayama. Quem não faz o pranayama, apenas olhos fechados. Jai Gurudev, meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso. Olhos fechados, estiquem o corpo.
दशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्य मार्दवोरद्वयान्विता माणिक्यं कुट्टाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्वरतूर्णा भजङ्घिका गूढा गुड्भा कूर्मपृष्ठा जैष्णु प्रपदान्विता नखदीदिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जाननमणिमञ्जीर मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवतिः सर्वारुणानवत्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभव भण्डासुरवधूत्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता चक्रराज रथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधूत्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधूत्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विष्णुशुक्रप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्कुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धा कामः सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूप मुखपङ्कजा कण्ठाधा कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यध्रो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्कना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थि विभेदिनी। Se for possível, permaneçam mais uns minutinhos com os olhos fechados.
esse repouso depois da meditação ele é providencial. Não se iludam achando que um salto para fora, né, seja positivo. O nosso nível de estresse é muito alto, né, por mais que nós não tenhamos a visão clara disso. Mas enfim, um ponto que deve ser observado é o julgamento, a análise. Sempre que o julgamento começa uma divisão dentro da pessoa, especialmente no que diz respeito à vida e às circunstâncias de outras pessoas. Hoje eu me peguei conversando com uma grande amiga e no meio da conversa ela me pediu para dizer o que eu achava de determinada pessoa. Quando eu percebi que eu não tinha nada a ver com isso, que isso na verdade só ia criar, né, uma gama de sentimentos e expectativas que eu não tinha o menor interesse em levar adiante, eu simplesmente me calei. E a pessoa compreendeu que não era essa a minha intenção. Geralmente o que a gente faz é desconversar, a gente vai levando a conversa para um outro lugar, a gente vai tentando dissuadir, né, a pessoa que está ao nosso lado, né, desse tipo de atitude. Mas o fato é que isso traz um cansaço, né, consigo muito grande. A gente tenta completar a frase, né, finge mostrar um certo interesse ali e depois escapa. Né? É como se a conversa não estivesse fluindo naquele momento e eventualmente a gente pede desculpas e vai para uma outra argumentação. Mas o fato foi que hoje eu me dei conta já disso pela enésima vez. Né? Não julgue aos outros e a si mesmo por ficar em silêncio, sabe? Não diga a si mesmo que isso não é uma coisa boa. Tudo é bom. Quando ocorre em profunda aceitação, tudo se torna uma bênção. E é dessa maneira que o fato aconteceu. O ser do indivíduo quis ficar em silêncio. Achou que não era propícia a análise. Eu tenho procurado seguir isso, como se fosse um prenúncio de totalidade. Caso contrário, essa totalidade é ensombrecida. Para onde ela for, você terá de seguir, porque não existe outro objetivo, a totalidade. O indivíduo com isso começa a sentir um relaxamento que envolve a gente e tira a gente completamente desse jogo complicado, né, da avaliação sobre quem é o quê, né, quem é quem. Isso não funciona. A voz do ego, ela perturba continuamente o estado natural de bem-estar, né, do nosso ser. Quando o corpo da gente se encontra sob grande tensão, né, e estresse, mas não porque ele esteja sendo ameaçado, mas por algum fator externo. A ameaça vem da mente. Existe um ego vinculado ao corpo, que não pode fazer nada a não ser reagir a todos os padrões que são desajustados, né, de acordo com aquilo que eu imagino que seja o certo. Padrões desajustados de pensamentos que constituem o próprio ego, a própria carapaça. Assim, existe um fluxo de emoções negativas, né, acompanhando um fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Essa é a grande bênção da gente dar um tempo. É como se essa teia deixasse de agarrar a gente. Existem padrões que se repetem, né? E isso é uma coisa que vem desde a mais tenra infância da gente. É como se isso surgisse num estágio, né, pré-verbal. E pode ser chamado de... Não, são pressupostos,
né, inconscientes. Né? Eles se originam num condicionamento nosso com relação ao passado. Né? Normalmente isso é ocorrido quando a pessoa é muito jovenzinha ainda. Né? Essa coisa, não se pode confiar nas pessoas. Né? Um exemplo, né? Ninguém me respeita, nem me valoriza. Preciso sempre lutar para sobreviver. Né? O dinheiro nunca é suficiente. A vida sempre nos decepciona, sabe? Hoje em dia isso está muito claro para mim, eu tenho procurado pular fora disso. Sabe? Quando eu percebo que a minha mente está embarcando num jogo, né, sem controle, né, essas suposições inconscientes, elas criam emoções, né, que geram atividade mental, reações que são instantâneas. Isso cria uma realidade pessoal que é muito ruim. Cada vez mais eu tenho procurado tomar cuidado com isso. Quando eu começo a embarcar numa conversa que não seja especificamente aquilo ali que a gente está verificando, né, eu paro, eu simplesmente cristalizo. Antigamente não, ainda arrumava uma forma de tentar dissuadir a pessoa a sair, né, desse papo. Hoje em dia não, hoje em dia eu nem mais isso consigo. Na Índia, né, existe um tipo de terapia que é a terapia do riso. Nós tivemos um guia, né, esse ano na Índia que tinha esse barato, né, de rir. Né, e isso muitas vezes eu uso como um antídoto. Não precisa esperar muito para rir. A vida ela é como deveria ser. Existe razão suficiente, né, para a gente rir. A vida de certa forma é tão absurda, ela é tão ridícula e ao mesmo tempo é tão bela, tão maravilhosa, né? E com todas essas coisas juntas, né, parece que é uma piada do Criador, sabe? Uma ambiguidade que soa como uma piada. A risada é uma das coisas mais fáceis, né? Se você permitir. Foi ontem, peguei um filme aqui com a Flávia que eu recomendo vocês darem uma olhadinha, Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. E é um filme que parece que ele é um tolo. Ele viveu a vida inteira dentro de uma casa. E quando o dono da casa morre, ele tem que ir embora. Ele é um jardineiro. Né? E ele é um cara que ele está em consciência cósmica. Ele é um tolo, mas ele está em consciência cósmica. Existe uma sabedoria profunda na forma. Dê uma olhada nesse filme. Muito Além do Jardim. A vontade de rir o tempo todo. Por quê? Porque ele age só em cima do momento presente. Né? E a risada aí se torna como um divertimento. É muito bacana. Não se faz favor a ninguém, né, por sorrir. Se você não estiver feliz, né, você acaba deixando alguém feliz. Né? Você deveria simplesmente rir espontaneamente, sem esperar por razões para rir. Sabe? Esse filme é um filme bem interessante e eu sugiro que vocês peguem para dar uma olhada, para vocês terem uma noção prática, né, de como a iluminação é uma coisa simples. A gente vive num mundo completamente fora da realidade. Né? A realidade, o real, é o agora, é o presente. Então esse filme do Peter Sellers eu acho que vocês vão curtir pra caramba. É bem antigo. Né? Soa como uma comédia, mas o fato é que ele é extremamente profundo. Assim como tem mais outro que expressa a consciência cósmica. Me esqueci agora o nome do filme, do Tom Hanks, aquele que ele corre pra caramba, que ele corre. Aquele filme também é muito interessante. Ele tem os arrobos, mas ele vive somente o que está acontecendo no momento presente. Isso pra gente é muito estranho. É uma forma dificílima, né, da gente aceitar. Mas creiam, é a melhor maneira do indivíduo viver, sabe? A gente perdeu o passado,
porque ele já rolou e a gente não chegou no futuro. Forrest Gump. Forrest Gump também é bem interessante. Ele parece um tolo, mas dentro da tolice dele existe um silêncio profundo, onde ele é capaz de viver cada coisa de uma vez. Não que ele não tenha os seus arroubos, tem, né? Mas o filme demonstra isso, ou seja, o iluminado ele não tem que ser um indivíduo eloquente, ele não tem que... Não, ele só não tem que se envolver com aquilo que não existe. Você tem que se envolver apenas com a vida. E a vida é só o agora. Isso é muito difícil, mas vale a pena. O do Peter Sellers ainda é mais maneiro, né? É bastante chocante, né? Para quem não tem a manha, para quem não percebe esse valor da presença. Bem, amanhã 6h30 de novo. Mantenham a regularidade e não embarquem em conversas que não sejam frutíferas, especialmente no que diz respeito à vida de outras pessoas. Vejo vocês amanhã. Um grande beijo.